Fala, galera! Começa mais um episódio do Grego Teologia, e este o de número 65. Eu sou o Claudione Colevati e hoje é só eu e o Gui, novamente, o André furou. Eita, Deus esteja abençoando o André. Do Solafid, quando nós gravamos eu e o Rafa também. É só eu e o Rafa, porque o André também. Nada, pessoal. O André tá enfrentando problema de saúde, provavelmente dengue, né? Por isso que não pôde estar gravando com a gente dessa vez novamente. Mas logo ele tá de volta aí. É isso aí. Meu nome é Guilherme Oliveira e é tudo sobre Cristo. Uau. É tudo, até essa gravação de podcast é sobre ele. Então, é ele. Exato, cara. Tudo cara. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele é glória eternamente. Amém. Eita Deus! Oh, eita. Glórias. Eita! Começamos bem. Mas, bom, pessoal, para quem está nos acompanhando, sabe que nós estamos fazendo uma série sobre os 5 solas. Já gravamos sobre o Sola Fide, já gravamos sobre o Sola Escritura, e este é o terceiro episódio da série, onde nós vamos falar sobre os Solos Christus. Mas antes, nós vamos para os nossos recadinhos. Você que nos acompanha, você que nos ouve, sabe que nós temos o nosso projeto na internet, nosso canal no YouTube, o do Grego Teologia, e temos também as nossas páginas no Facebook e Instagram, né? Então você aí pode estar nos seguindo, nos mandando mensagens, comentários, né? Você que nos assiste pelo canal, não deixe de se inscrever, curtir os nossos vídeos, que é muito importante. E também, para quem não sabe, né, ou para quem já sabe, é bom sempre estar relembrando, nós temos uma parceria com a Amazon, onde se você comprar pelo nosso link, que se encontra no nosso site, que é o dogrego.com, ou no Instagram, com o link que tem lá na bio, você vai estar entrando no Amazon, fazendo suas compras, comprando o que você quiser, o que você precisa, você não vai pagar nada mais por isso, porém, você vai estar contribuindo para que o do Grego possa estar melhorando as suas questões técnicas, né? Para que a gente possa ter um conteúdo cada vez mais de qualidade, né? Com áudio bom, com câmera boa, que é o que a gente tem tentado oferecer aí para quem nos segue, nos assiste e nos acompanha. Nós temos também os nossos podcasts, temos também o nosso De Olho na Letra, temos também o DG Pan, que o Gui está devendo de postar algum, né, Gui? Já faz tempo. Temos os reviews literários. Você pode acompanhar todos eles pelo nosso canal do Grego Teologia. E todos os nossos podcasts também estão em todas as plataformas de podcast. Até agora na Amazon Music. Olha só que chique que o do Grego está ficando, hein, Gui? A gente vai dominar todas as plataformas aí, rapaz. Devagarinho nós estamos... A gente agradece você que nos ouve pelo podcast e é assinante do nosso canal. Vai aqui o nosso agradecimento, que Deus abençoe vocês. Nós já passamos dos 7.000 inscritos, viu, Gui? Ainda com dificuldade, a gente posta somente um vídeo por semana, mas quem sabe aí, mais pra frente, a gente consiga organizar um tempo e voltar a postar. A gente postava antes 4 vídeos na semana, e aí foi quando a gente teve um bom crescimento. Mas só lembrando, viu, Gui, você tá devendo um DGPAN. Tá certo. Beleza? Então, pessoal, vamos então lá pro nosso podcast hoje sobre Solos Christus. Ô Gui, pra gente iniciar, a gente sabe, né, no primeiro episódio dessa série, eu e o Rafa falamos um pouco sobre a história, né, dos 5 solas, das proposições teológicas e tal, e eu gostaria só de iniciar falando que todos os solas, né, mas também os solos Christus, né, ele vem como uma forma, é uma proposição teológica, né, como forma de reação dos protestantes, né, contra uma igreja secularizada, né, contra sacerdotes que
que afirmavam ter uma posição especial e serem mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam. E aí esse sola, ele vem para confrontar todas essas ideias, né, essa teologia, e apontar que somente Cristo é que traz salvação e somente Cristo é o nosso mediador. Mas então, Gui, você aí, o que significa, Gui, solos Christus? Johnny, solos Christus significa somente em Cristo. No contexto de criação, né, desse sola, a gente, como você mencionou, os reformados estavam buscando confrontar os desvios teológicos e heresias mesmo, né, que haviam surgido na Igreja Católica, que não tinham qualquer fundamentação bíblica. Porque nós formos levar nossos olhos para a palavra de Deus, nós vemos que somente através de Cristo nós temos salvação. E somente Jesus Cristo é o nosso mediador. Não existe mediador de nenhuma outra pessoa ou de nenhuma outra coisa, nenhuma outra forma de expiação de pecados, além da obra de Cristo e do sangue de Cristo, né? Como diz em 1 Timóteo, versículo 5 do capítulo 2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. E também no Pedro, fala lá em Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu até ia falar também sobre a questão de 1 Timóteo 2,5. Quando a gente lê a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, que fala sobre de Cristo, o mediador, eu acho legal essa questão que que a confissão coloca assim, que é no item 1, né? Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. É legal que você inicia falando sobre essa questão de mediação, que sabemos que só, pela Bíblia, né, só há um mediador, que é Cristo Jesus, e que essa parte de ser mediador é onde se converge todas as coisas, porque ele também é autor de toda a criação, e é por meio dessa questão dele ser o mediador, é que passamos por todo o processo também de salvação, né? Desde como falar daqui, desde o chamado, né? Justificado, santificado e glorificado. Isso também é importante estar salientando aqui. Acho muito interessante essa parte da confissão. Realmente muito bom. É incrível, né? Como Cristo é o centro de toda a Bíblia, né? Citado lá em Gênesis, quando Deus diz que colocaria inimizade contra a descendência da serpente e o descendente da mulher. É sempre colocado no singular, né? Uma pessoa virá e falará ao povo. Uma pessoa virá e pisará na cabeça da serpente. Um homem vem para fazer a obra de Deus, né? Exato. Nunca é colocado numa forma de um grupo de pessoas, um coletivo. Não, é somente uma pessoa, o Cristo, aquele que fez a obra completa e agradou o Pai. E nele não havia injustiça. Até sobre essa questão, né, que todas as coisas, herdeiro de todas as coisas, né, e ele é o primogênito, né, de toda a criação, basta ler Colossenses 1 ali a partir do versículo 15, 16, onde fala, né, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ali você vê que ali no versículo 17 fala que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste, cara. Só a vida em Cristo. Essa parte de ser mediador consiste de fato nisso, só a vida, porque Cristo é quem media a vida, cara. A própria carta de Colossenses, né, é bastante centrada na obra de Cristo e no papel central que ele tem para a vida cristã e de como ele é suficiente para todas as coisas, né? Também a carta aos Hebreus destrincha bastante a forma com que Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque, que
que antes dele não veio nenhum e depois dele não haverá nenhum. Ele é o único e digno de receber a honra, a glória e o seu poder. Amém. Bom, podemos afirmar também, como você já tinha falado, né, Gui, que solo Christus, ou somente Cristo, ou apenas Cristo, é o único meio para a nossa salvação. Só há salvação por meio de Cristo. E como você falou, que o tema central, Cristo é o tema central de toda a Bíblia, né? Cristo é o tema central do Evangelho, né? Sua morte e ressurreição, ela nos aponta para a obra redentora de Deus por meio do Filho. E o Evangelho é a boa notícia, né? A boa notícia é que pecadores são perdoados por meio de Cristo. Então, só há salvação por meio de Cristo. E em João, e a gente reconhece, né? A gente sabe que quando a gente está falando de salvação, a gente está falando de que os pecadores, que são os homens, que pecaram, que estão destituídos da glória, que são inimigos de Deus, que estão debaixo da ira de Deus, sem Cristo não haveria nenhum tipo de esperança. E por meio de Cristo, a boa notícia é que por meio de Cristo nós podemos ter paz com Deus, né? E que nós podemos então nos relacionar com Deus Pai novamente. E aí eu acho legal que o próprio Cristo fala em João 14,6, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acho que fica claro que se ele é o caminho e não um dos caminhos, acho que fica muito claro que só há um meio para ser salvo, que é por meio de Cristo Jesus. Exatamente. O problema do pecado só tem uma solução, que é o Filho de Deus. Eu tinha até separado esse versículo também para citar, e também queria citar os versículos, né, de Romanos 5, 17 e 18, que diz: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só. Aqui está falando de Adão, que através de Adão o pecado entrou no mundo, quando ele comeu com Eva o fruto do conhecimento do bem e do mal. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. E aqui fala, né, que por um só ato de justiça, ou seja, a obra de Cristo é suficiente. Não há nada que nós mesmos possamos fazer para ajudar, para cooperar com a obra de Cristo para a nossa salvação. Não tem dinheiro que pague, não tem chicote que estrale, não tem sangue derramado nenhum além do de Cristo que possa fazer qualquer obra por nós. E é legal sempre enfatizar, né, essa questão dos solos Cristos, né? Não há outra pessoa, não há um profeta, não há um sacerdote, não há hoje um padre, um pastor, não há ninguém, não há ser humano nenhum que faz o intermédio até Deus, senão por Cristo Jesus, que foi homem, né, que morreu em nosso lugar e que hoje está à destra do Pai, né, esperando a volta para resgatar a sua igreja. E isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Às vezes a gente sempre pensa na questão da reforma protestante somente no século XVI, né, se eu não estiver enganado. Atualmente nós temos, né, muitas denominações que esquecem do solo Christus, né? Eles sempre tentam acrescentar alguma coisa, né? A sua salvação é Jesus mais alguma coisa. Jesus, mas tenho que fazer isso. Então Jesus, mas tenho que dar aquilo. Então Jesus, mas preciso largar disso. E é muito clara a questão dessa questão do solos Christus, que é somente Cristo, cara. Não tem o que inventar. Somente em Cristo. Só há salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Hoje em dia tem bastante aquilo que foi mencionado, né, na nossa escola dominical, Johnny, que tem a diferença entre a obra da salvação e as consequências da salvação. Exato. Né? As pessoas muitas vezes pensam que as obras que elas fazem
que devem ser consequência da salvação, né? Ou consequência de ter um coração regenerado, um coração transformado, que é inspirado por Jesus. Essas obras podem ajudar elas a serem salvas, ou são elas que vão salvar. Mas não são. São as obras que Cristo já consumou na cruz do Calvário e na ressurreição. Exato. Bom, Gui, acho que falamos aqui um pouco, ou explicamos, né, o significado dos solos Christus. Agora, a gente poderia fazer o seguinte, Gui. De que maneira, né? Como que a gente pode aplicar essa questão dos solos Christus na vida do homem, né? Porque assim, nós já entendemos que só há salvação por meio de Cristo, né? Ou seja, nós já entendemos, né, as Escrituras nos ensina em João 3,16 que quem crê não vai perecer, quem crê tem a vida eterna, né? Então, como que a gente pode aplicar essa questão de crer em Cristo, crer em Cristo é o que basta para ser salvo? Nós podemos aplicar, Johnny, tendo a tranquilidade de que não depende de nós. Não depende do que a gente faça para que nós agrademos a Deus e assim sejamos libertos ou escapemos da ira vindoura. A obra de Cristo é completamente suficiente e por isso nós precisamos ser gratos a Cristo e dar a Ele toda a glória, né? Porque a obra é completamente dele e não há nada que precise ser feito além, adicionado, para que nós sejamos salvos. A obra dele é suficiente e plena. Como você até, quando a gente estava falando sobre o significado dos solos Christus, né, quando você falou sobre essa questão da justiça, né, a gente sabe que a ira de Deus ela foi derramada sobre o próprio Filho, né, para que a justiça do Filho fosse aplicada em nós. E então nós que antes inimigos de Deus, pudéssemos ter paz com Deus, né, fomos reconciliados por meio de Cristo. E eu acho isso interessante porque a partir desse momento em que nós aprendemos, né, que a igreja ensina isso de fato, e a pessoa compreende isso, ela pode ter a certeza, primeiramente, da sua salvação. Como você falou, não é por mérito, eu não tenho que fazer nada, eu somente creio em Jesus. Né? E eu acho legal o que fala em Romanos 5, de 8 a 11, que fala assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. É como você falou, quando nós temos essa plena certeza da nossa salvação mediante Cristo, que foi Cristo quem nos resgatou, né? Por meio de Cristo fomos resgatados, que é Cristo quem morreu em nosso lugar, e que por isso a nossa salvação está garantida, porque Cristo é a nossa esperança. Aí nós temos paz com Deus, que além de reconciliados com Deus e livres da ira, nós temos paz porque sabemos que agora fazemos parte da família de Deus. A única forma de fazermos parte da família de Deus, né, é através do próprio Jesus Cristo, que agora é nosso irmão, né? É estranho ele ser nosso Salvador, irmão e Rei de toda a terra. Também no versículo 11 do capítulo 15 de Atos, Pedro diz que: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, é tudo pela graça de Cristo, não é nada pelo que nós possamos fazer. E também em Efésios 2, versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, cara. É muito interessante, né? Porque a Bíblia, claro, ela é sobre Cristo. E acho que fica muito claro, né, para quem está nos ouvindo, que ela deixa muito claro que não há outros mediadores. Não há outros caminhos, né? Não são as boas obras, só há salvação para quem
crer em Cristo, cara. Porque fica muito simples, fica muito fácil de entendimento, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Foi Ele quem morreu em nosso lugar na cruz que era nossa. Então não tem como a gente querer aplicar a salvação ou a mediação do homem com Deus, aplicar em qualquer outra criatura, em qualquer outra coisa a não ser Cristo, porque Ele nos substituiu, né? E hoje, infelizmente, nós vemos, principalmente em denominações que a gente conhece que dizem ser evangélicas, né, cristãs, onde, como eu falei anteriormente, né, eles insistem em colocar sempre alguma coisa a mais. Algumas nem colocam mais Cristo, essa é a verdade, né? Algumas nem colocam Cristo. E outras sempre colocam Cristo, vírgula, mais alguma coisa, né? Isso que é engraçado, né? Nada de novo sob o sol, né? Os erros que aconteciam lá na época da Reforma, a igreja evangélica acabou reinterpretando e modificando do seu jeito. Por isso que nós sempre precisamos estar em reforma, né? Sempre precisamos estar analisando a palavra de Deus e buscando estar em conformidade com ela para a gente não cair nessas ciladas terríveis que o diabo coloca no coração das pessoas que ele acaba usando. E queria também colocar isso, né, fazer uma pergunta de aplicação, né? Temos em nosso coração algum trunfo de nossas obras para nos garantir a salvação ou cremos unicamente na obra de Cristo? Há algo ou alguém mais mediando nossa salvação além do unigênito de Deus? Acho que essa é a questão central, né, do Solos Christus que nós precisamos trazer à tona hoje. E é engraçado, às vezes parece até repetitivo, mas, por exemplo, às vezes em vários aspectos, nós mesmos cometemos certo erro em, às vezes, aplicar na questão das boas obras, porque entendendo que se eu fizer algo, eu serei salvo, e essa boa obra acaba tomando o lugar de Cristo como mediador, porque se eu faço a tal boa obra, é por meio dela em que eu alcanço a misericórdia de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar se atentando, né? Dentro das igrejas, os nossos irmãos cristãos, porque nós somos falhos nisso, né? E se não prestarmos atenção, acabamos caindo nesse pecado, às vezes até, não vou dizer de maneira inconsciente, mas talvez inocentemente, né? Porque nos sentimos orgulhosos daquilo que nós fazemos, sendo que a gente tem que se orgulhar, na verdade, naquilo que Cristo fez por nós e não naquilo que nós fazemos, porque, de fato, a salvação ela não é por merecimento, nós não merecemos a salvação, o que nós merecemos de verdade seria a condenação ao inferno, mas pela misericórdia do nosso Deus, que escolheu um povo, e que esse povo hoje, por meio de Cristo, se tornou também co-herdeiro do reino de Deus. Nosso coração é enganoso, né? E muitas vezes a gente fica iludido, né, com aquilo que nós fazemos, pensando que é digno de alguma coisa, mas muito pelo contrário, né? Se não fosse a obra de Cristo, nem depois de sermos resgatados, nossas obras valeriam alguma coisa. Mas através de Cristo nós podemos agradar a Deus, né? Fazer algo que agrade, mesmo que ainda com falha, né? E por causa dessas falhas que... E essas falhas mostram, né, que nós somos pecadores e dependemos de Cristo para tudo. Eu vou trazer aqui, para quem não... Eu sempre recomendo esse livro, cara, porque eu utilizo ele muito. O Cristão Reformado, do Iago Martins. Eu não sei se você já leu, Gui. É muito bom, cara, sobre... Ele faz um trabalho muito legal sobre as doutrinas da graça e os solas e os 5 solas. Eu acho legal que tem uma hora que o Iago, ele aplica muito bem essa questão dos solos Cristos, né? Sobre essa questão de como que a salvação se dá somente por meio de Cristo, né? Ele vai citando passagens, autores, outros escritores. E aí tem um tópico que ele chama de a base da vida do cristão. E eu gostaria de trazer esse tópico. Ele é pequeno, né? Ele fala o seguinte: mas Jesus não é só o centro da nossa salvação, nem somente o único. Ele é também toda a nossa vida. Ele é a totalidade da nossa existência. Ele é o que faz tudo subsistir. E é por isso que lemos em Mateus 7, de 24 a 25, o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aí, se você, o nosso ouvinte aí que puder comprar o livro e for ler essa parte, ele continua falando sobre no que você firma, né, a sua vida. Somente em Cristo? Ou você firma a sua vida no dinheiro, no poder, em sexo, ou algumas realizações, na fama, né? Que tudo isso, na verdade, é loucura, porque a nossa vida ela tem que ser firmada em Cristo, né? Sua vida deve estar firmemente posta no que Cristo é e sobre o que Ele significa. É muito legal isso, cara. Eu acho muito legal essa parte do texto, porque o próprio Paulo fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque somente Cristo faz todo esse contexto, reflete todo esse contexto do âmbito da nossa vida. A partir do momento em que eu creio em Cristo, porque somente por Ele há salvação, então também tudo que eu entendo de vida, tudo que eu entendo tudo que eu tenho de pensamentos, desejos, tem que tudo se converger na vontade, na pessoa de Cristo, e não mais nos meus desejos e nas minhas vontades. Muito bom. Glória a Deus. Bom, pessoal, nós aqui já falamos sobre o que significa solos Cristos, já que tentamos de uma maneira bem objetiva aplicar ele na vida do homem, né? E aqui é claro que a gente fala sobre o que o solos Cristos representa na vida do homem, né? Tanto na questão de salvação, né? Antes e depois também, como já falado anteriormente, em que Cristo tem que ser aplicado em toda a sua vida. A partir do momento em que você é salvo, você já não vive mais a sua vontade, mas a vontade de Cristo. Agora para as nossas considerações finais. Olha, eu gostaria de deixar uma leitura também do mesmo livro, do Iago Martins, Cristão Reformado. Ele é muito legal esse livro, que ele faz no final sempre conclusões e aplicações. E eu vou deixar a aplicação, uma conclusão de número 1, que ele deixa aqui no livro dele. Ele fala o seguinte, ó: não precisamos de nada além de Cristo para sermos salvos. Portanto, nós não depositamos nossa esperança em nós mesmos. Nossa esperança de encontrar Deus não está depositada na nossa capacidade de fazer coisas boas, de viver corretamente. Buscamos uma vida correta porque encontramos fé no Deus que amamos. Buscamos uma vida de santificação porque fomos transformados pelo Deus que nos trouxe a Ele. Amamos Cristo Jesus, mas não é nossa capacidade de fazer as coisas certas que nos traz para o Pai. Não olho para minha santificação para me aproximar do Deus vivo. Olho para Cristo Jesus. Ele é minha esperança até quando eu falho. A Bíblia é a história da redenção. É a história que mostra que Deus criou o mundo e tudo que nele há. O homem pecou contra Deus e o próprio Deus vai até o homem, provê a redenção e voltará para reinar eternamente. A Bíblia inteira conta a história de como que nós, por nossos próprios feitos, não somos capazes de sermos salvos. Até mesmo o homem segundo o coração de Deus, Davi, pecou contra o Senhor e de forma nenhuma poderia nos mediar ou prover salvação. Mas o filho de Davi, o rei dos reis, proveu salvação e seu sacrifício foi aceitável. Cristo Jesus, nosso Senhor. Você ia citar a música onde? Rapaz, passou. Eu falei, em algum momento acho que eu vou falar da música. Eu lembro muito porque durante o período que eu fiquei na faculdade, eu participei da Aliança Bíblica Universitária, a ABU. Tô até usando a camiseta dela agora. E essa era uma das músicas que a gente mais cantava. Era uma tradução da música In Christ Alone, né? Em Cristo Só. Em Cristo só confiarei, Ele é minha força, luz, canção. Pedra angular que eu me firmei. É muito boa e eu recomendo bastante que o ouvinte escute. Em Cristo só, também tem a versão Somente em Cristo, que é a tradução do nome original. Esse hino é muito bom.
eu acho que ele trabalha muito bem essa questão de somente em Cristo, sabe? É uma que a gente pode deixar mesmo aí para quem está nos ouvindo como dica. Outra canção também que eu deixo como recomendação, tanto a leitura do texto, que é Colossenses 1, e Colossenses 1 do Projeto Sola, que é extremamente fantástico, cara. Como que o Projeto Sola consegue trabalhar as canções bíblicas utilizando o próprio texto bíblico. E ali fala sobre essa questão de Cristo, né? Como todas as coisas nele subsistem. É muito fantástico também. E para finalizar, Gui, eu vou falar o que eu acabei de citar aqui. Por que não? Do versículo 15 ao versículo... Deixa eu ver... Até o versículo 20. Fala o seguinte. Colossenses 1, do 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre terra, quer nos céus. Que nosso ouvinte possa ler essa passagem, refletir e realmente, se a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre Cristo, a nossa vida, todas as nossas atitudes, elas têm que representar Cristo também em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Claudione Colevati e agora somente Cristo é que habita em meu coração. Glória a Deus. Meu nome é Guilherme Oliveira e eu vou encerrar com a primeira estrofe e o refrão da música Solos Cristos, da banda Dort. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado para somente a ti louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar. Que Jesus é Senhor, fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Essa canção é muito boa. Sim. Pessoal, um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu, Gui. Valeu, Johnny. Way back before we blew it all.